A lua cheia de hoje, sexta-feira santa, é o que faz o pessoal que mora no interior se recolher o mais cedo possível e trancar a porta 2 vezes antes de ir dormir. Pra vocês terem ideia, eu vim pra capital da cidade porque eu me recusei a ficar no interior por conta dessa lua cheia de amanhã. Isso por conta de uma situação que aconteceu comigo na última vez que uma lua cheia caiu uma sexta-feira santa. Foi uma coisa que me deixou tão traumatizada que eu me recuso a ficar no interior mesmo morando lá quando é noite de lua cheia, principalmente na Semana Santa. Então, há anos atrás eu morava na casa da minha avó, eu fui criada com a minha avó, só que eu tinha mania de ir da casa da minha avó pra casa da minha mãe, porque ao lado da casa da minha mãe tinha uma pracinha que tinha um Wi-Fi gratuito. Então eu sempre ia da casa da minha avó até essa pracinha e dessa pracinha eu ia pra casa da minha mãe. Porque às vezes, como eu ficava na praça até altas horas da noite, eu não passava pela minha mãe e simplesmente ia direto pra casa. Nessa noite eu saí perto das 8 da noite e antes de eu sair eu ainda escutei a minha avó falando o seguinte: não fica até tarde hoje na rua não, porque é sexta-feira santa e também é lua cheia, tu vai acabar encontrando coisa ruim no meio do mundo. Só que como eu era só uma adolescente, eu não dei ouvidos e saí mesmo assim. Fiquei nessa praça até 11h30 da noite. E como eu sempre ficava lá até esse horário e lá no interior não é um local tão perigoso, eu sempre voltava pra casa sozinha e nunca tinha me acontecido nada. O máximo que eu tinha medo era de ser roubada, mas como nunca aconteceu, eu já estava acostumada a ir tranquila pra casa. Quando deu 11h30 para 11h40, eu pensei, já tá tarde, não vou passar na minha mãe, vou direto pra casa. Pra chegar na casa da minha avó, dessa praça pra casa da minha avó, é uma estrada longa e quando chega perto de atravessar uma pista pra ir pra casa da minha avó, tem uma encruzilhada. Que pra quem não sabe o que é, são umas estradas que formam uma cruz. Certo? Quando eu tava me aproximando dessa encruzilhada, eu avistei uma coisa muito estranha no meio. E foi na mesma hora que o meu relógio de pulso apitou, meia-noite. Vi aquele negócio no meio da estrada e pensei, deve ser algum bêbado, porque é uma coisa muito comum lá no interior, certo? Eu não senti medo na hora, só que quanto mais eu me aproximava, mais o fedor de carne podre aumentava. Eu até pensei se tinha algum animal morto, se era algum animal morto no meio da rua. Quando eu me aproximei mais, eu vi que o bicho estava se mexendo lentamente, como se estivesse farejando alguma coisa no chão. Nessa época tinha um vizinho lá que tinha um Rottweiler, então eu achei que o cachorro dele tinha se soltado. Só que quanto mais eu se aproximava, mais eu via que era uma coisa muito maior do que um cachorro. Teve uma hora que eu me aproximei tanto que eu parei, porque eu não estava entendendo o que era aquela criatura. Eu lembro que quanto mais eu olhava, mais parecia uma coisa estranha, porque eu não estava entendendo se aquilo era uma pessoa, se era um animal, não dava pra ver, só dava pra ver que era uma coisa muito grande. Quanto mais eu me aproximava, maior aquilo ficava e mais o fedor de carne podre aumentava. Quando eu parei bem na beira da pista, antes de entrar na encruzilhada, o bicho olhou pra mim. A primeira coisa que eu percebi era que os olhos dele eram amarelados, era como se estivesse saindo chamas de dentro dos olhos dele, brilhavam muito, parecia coisa de filme. Ele se mexia muito devagar e de acordo com que ele se mexia, os ossos dele estalavam, como se ele estivesse se transformando em alguma coisa. Ele rosnou pra mim e quando ele rosnou pra mim, eu fechei os olhos. Eu tava com um pânico tão grande que eu não consegui sair do lugar, eu simplesmente fiquei parada e plantada onde eu tava. Só que assim que eu fechei os olhos, eu comecei a ouvir um barulho de música, como se fosse uma procissão vindo na minha direção. E isso me fez abrir os olhos, foi como se alguém tivesse chegado pra me salvar. E quando eu abri os olhos e olhei pro fim da estrada, uma procissão vinha se aproximando. Pra quem não sabe o que é procissão, é um monte de gente que anda, faz promessa carregando um santo. E essa procissão estava carregando Jesus Cristo na cruz. Eu não conseguia conhecer ninguém, as pessoas estavam andando com um véu tampando seu rosto, não dava pra ver o que era homem e o que era mulher. Eu sei que eu fiquei tão concentrada naquela procissão que eu esqueci do bicho que estava na minha frente. Quando o pânico voltou pra mim, ao lembrar que o animal ainda podia estar ali, podia estar pronto pra me atacar, ele não estava mais lá. Ele tinha sumido completamente. E aí eu percebi que a música da procissão tinha parado. E quando eu olhei pra trás pra procurar o pessoal, não tinha ninguém no meio da rua. Era como se tudo tivesse sido coisa da minha imaginação. Não tinha procissão, não tinha nada. A última coisa que eu lembro daquele dia é que eu corri pra casa de forma desesperada. O coração tava na garganta. Mesmo que eu tivesse travada, a única coisa que eu pensava era, eu tenho que chegar na casa da minha avó. Quando eu cheguei, eu chorei tanto, eu fiquei em pânico por dias. Chorei tanto que a minha avó teve que chamar uma mulher pra me benzer em casa até que eu me acalmasse. Desde esse dia, nunca mais eu fiquei no meio da rua em uma noite de sexta-feira santa, principalmente se for lua cheia. Inclusive, se quer mais relatos bizarros como esse, não esquece de me seguir porque me ajuda muito e te ajuda a não perder quando eu postar o próximo.